E aí galera, tudo certinho? Meu nome é Felipe Marinho do Guia da Engenharia e hoje a gente vai ver um pouco sobre os tipos de fundações rasas ou superficiais, tá legal? Vou deixar o link na descrição do vídeo do nosso post sobre esse conteúdo para você também acompanhar por lá. Caso você tenha mais interesse sobre o assunto e queira se aprofundar, vou deixar duas dicas de material. Uma é o livro Exercícios de Fundações do Urbano Alonso. É um livro bem mais prático, com muitos exercícios, porém não contempla muita teoria. E se você quiser também um pouco mais de teoria, eu estou deixando o link do livro do professor Sintra, professor Alck e professor Biero, que ele contempla muito mais teoria, mas também não deixa de lado a prática. É um excelente livro, pode confiar. Não deixe de se inscrever no nosso canal e vamos lá ver o conteúdo. Bem, pessoal, então vamos começar com os conceitos de fundações rasas e fundações diretas. As fundações rasas nada mais são do que elementos de fundação em que sua profundidade de assentamento é inferior a 2 vezes a menor dimensão dessa fundação. Ou seja, vamos imaginar que nós tenhamos aqui um solo e eu tenho uma fundação assente aqui embaixo. Se essa profundidade de assentamento H for menor do que 2 vezes B, onde B é a largura da minha fundação, nós podemos dizer que essa fundação é sim uma fundação rasa ou superficial. Já uma fundação direta, por conceito, é aquela fundação que transmite exclusivamente a carga por sua base. Podemos dizer, então, que fundações diretas e fundações rasas são sinônimos? Para a NBR 6122, que é a norma que rege projetos de fundações aqui no Brasil, sim, ela trata os conceitos dos dois como sendo iguais, ela traz o conceito dos dois juntamente na norma. Porém, alguns autores, como Sintra, por exemplo, ele cita que em algumas fundações profundas, como tubulões, principalmente tubulões pneumáticos, devido ao seu processo executivo, a gente pode desconsiderar todo o atrito lateral entre a fundação e o solo. Dessa forma, o tubulão transmite também, por sua base, toda a carga para o solo. Então, alguns autores até argumentam que a gente pode sim considerar tubulões como fundações diretas, mas lembrando que a norma não, a norma diz que fundações diretas e fundações rasas se incluem no mesmo grupo. Trata os dois juntos com o mesmo conceito. Sabendo agora desses conceitos de fundações rasas e diretas, vamos nos perguntar como nós vamos escolher esse tipo de fundações. Como nós saberemos que nossa fundação é uma fundação rasa ou uma fundação profunda? Primeiro, analisar o solo do local, através de suas características, resistência à compressão. Para isso, a gente vai ter que fazer uma análise SPT. Para você que tem dúvida, a gente vai deixar aqui no card nosso vídeo sobre a análise do ensaio SPT. Precisamos também ter do nosso calculista, nosso engenheiro estrutural, as cargas que vão vir na nossa superestrutura, para ver qual a compatibilidade entre as cargas que vêm na superestrutura e o nosso solo, nossa resistência à compressão do solo local. Precisamos analisar a mão de obra local, porque às vezes nós não temos no local alguma mão de obra especializada na fundação que nós consideramos ser a mais adequada tecnicamente para aquela situação. E também as condições técnicas de edifícios vizinhos. Às vezes nós não podemos, por exemplo, cravar um estático, porque vai gerar muita vibração no solo. Então nós temos que ir para a escolha de outro tipo de fundação. E por fim, obviamente, como qualquer ramo da engenharia, precisamos analisar o orçamento da minha fundação. Digamos que eu já analisei o solo, as cargas, a mão de obra local e as condições técnicas de edifícios vizinhos e vi que 2 ou 3 tipos de fundações se encaixam bem tecnicamente para aquela minha solução. Então, vou analisar dentre essas 3 qual aquela que tem o menor orçamento, qual aquela que tem o menor custo e então optar por ela. Nesse sentido, qual a vantagem de ter uma fundação rasa? Principalmente por ser um processo manual, não precisar de muitas máquinas e principalmente por ser um processo executivo com baixa vibração, não tendo impacto em edificações vizinhas. Por ser um processo manual, há um alto consumo de mão de obra e isso pode até acarretar pequenos problemas na obra. E outra é a limitação de cargas. A partir do momento que eu tenho edificações muito altas, cargas muito elevadas, fica difícil ter uma solução com fundações superficiais e passa a ser mais econômico trabalhar com fundações profundas. Então, quais são os principais tipos de fundações rasas que a gente tem hoje? Bloco, sapata isolada, sapata corrida, sapata associada e radier. Vamos falar agora um pouco de cada uma. O que é um bloco? Pela norma, é um elemento de fundação superficial, dimensionado de modo que as tensões de tração nele resultantes sejam resistidas pelo concreto sem necessidade de armadura. Ou seja, aí reside a principal vantagem
do bloco. Você não precisa armar ele, isso é uma economia. Porém, por ele mesmo resistir a essas tensões de tração, são peças bem mais robustas. Geralmente, como eu comentei, são executadas em concreto simples, ou seja, sem armação, e muitas vezes são colocadas pedras de mão para deixar o processo ainda mais econômico. E como nós podemos ver na figura, nós temos tanto blocos em formato de paralelepípedo como blocos escalonados. Outra questão usual é que não é indicado o uso de blocos para cargas acima de 30 toneladas força. Outro tipo de fundação é a sapata isolada, que é muito parecida com um bloco, porém ela é executada em concreto armado, ou seja, as armaduras que vão existir às tensões de tração. A vantagem em relação ao bloco é que eu vou consumir muito menos concreto, embora eu tenha que armar, vou consumir menos concreto, e não tem essa limitação de carga de 30 toneladas como tem o bloco. Atualmente eu diria que é a solução mais imediata para fundações superficiais. Inclusive a gente está preparando 2 vídeos aqui no canal, um sobre cálculo de tensão admissível do solo para fundações rasas e outra para o dimensionamento dessa sapata, o cálculo da armadura dessa sapata. Então, se você quer ver inicialmente o vídeo sobre tensões admissíveis, comenta que quer ver tensões admissíveis. Se quiser ver o vídeo sobre dimensionamento de sapatas, também comenta que a gente dá uma agilizada nesse vídeo, beleza? Passando para o próximo tipo de sapata, sapata corrida. Nada mais é do que uma sapata sujeita à ação de carga distribuída linearmente ou de pilares ao longo de um mesmo alinhamento. Esse tipo de sapata corrida é muito utilizado, como o conceito mostra, quando eu tenho muitos pilares numa mesma linha e principalmente em casas térreas ou no máximo de 2 pavimentos, onde eu não tenho uma carga muito alta. Já a sapata associada é quando eu tenho 2 pilares juntos em uma mesma sapata, estando ou não em um mesmo alinhamento. Então, quando eu vou precisar usar uma sapata associada, imagine que eu tenho um pilar da minha estrutura, esse pilar tem sua fundação, sua sapata, e eu, por necessidade, tive que colocar muito perto a esse pilar, outro pilar na minha estrutura. E pode ser que a sapata desse novo pilar fique justaposta à sapata pré-existente, ou à sapata que nós estamos dimensionando. Ou seja, eu não posso executar essas 2 sapatas juntas. Então, eu passo para a solução de adotar uma sapata única, que eu vou chamar de sapata associada, que vai receber a carga desses 2 pilares. Assim que eu vou fazer uso da sapata associada. E por fim o radier. O radier nada mais é do que um elemento de fundação superficial que abrange parte ou todos os pilares de uma estrutura, distribuindo os carregamentos. É como uma espécie de laje apoiada no solo. Aqui nós temos a imagem de um radier. E quando é que é aconselhável a utilização de radier? Vamos voltar um pouco e analisar essa locação. Como vocês percebem, ela é de uma fundação em sapatas isoladas. Inclusive aqui a gente pode ver que quase ocorreu a utilização de sapatas associadas. Essa sapata está muito próxima à outra. Mas imagine que eu tenho essa edificação e que isso é a área de projeção da minha edificação, certo? Tudo isso que está pela minha sapata. Se mais do que 70% dessa área de projeção forem ocupadas por sapatos, ou seja, minhas sapatas passam a ser muito robustas, passa a ser antieconômica a utilização de sapatas isoladas e aconselhável o uso de radier. Ou seja, quando isso acontece? Geralmente quando eu tenho uma camada de solo superficial com baixa resistência à compressão. Isso me leva a ter sapatas de área de base maior, pode ser que passe desses 70%, então já vale a pena o estudo para ver se não é mais econômico então a utilização do radier. Bem pessoal, então a gente viu a teoria sobre fundações rasas. Se você gostou, já dá aquele like. Se sobrou ainda alguma dúvida sobre o conteúdo, deixe nos comentários. Assim como se tiver também alguma dica para um conteúdo futuro, deixe também nos comentários, vai ser um prazer responder vocês. Então é isso aí, até a próxima, abraço galera.